Bem-vindo à lição 8: Tratamento de eventos em interfaces gráficas. Neste módulo, aprenderemos como tratar eventos disparado quando o usuário interage com a interface gráfica de sua aplicação. Após completar este módulo, seremos capazes de desenvolver aplicações gráficas que responderão às interações do usuário. Ao final desta lição, o estudante será capaz de enumerar os componentes do modelo de delegação de eventos, explicar como o modelo de delegação de eventos funciona, criar aplicações gráficas que interajam com o usuário, discutir os benefícios das classes Adapter, discutir as vantagens de utilizar Inner e Anonymous Inner Class. O modelo de delegação de eventos descreve o modo como a sua classe pode responder a uma interação do usuário. Para compreender o modelo, estudaremos primeiro três importantes componentes. Event Source refere-se ao componente da interface que origina o evento. Event Listener Handler recebe informações de eventos e processa as interações do usuário. Quando um botão é pressionado, o Event Listener pode tratá-lo exibindo uma informação útil ao usuário. Event Object. Quando um evento ocorre, um Event Object é criado. Este objeto contém todas as informações necessárias sobre o evento gerado. Inicialmente, um listener deverá ser registrado pelo Event Source. Assim, ele poderá receber informações sobre os eventos quando ocorrerem no Event Source. Somente um listener registrado poderá receber notificações dos eventos. Uma vez registrado, um listener simplesmente aguarda até que o evento ocorra. Quando alguma coisa acontece no Event Source, um Event Object que descreve o evento é criado. O evento é então disparado pelo gerador para os listeners registrados. Quando o listener recebe um Event Object de um Event Source, ele executa sua função, decifra a notificação e processa o evento ocorrido. O Event Source registra um listener através do método add_tipo_listener, aonde o tipo depende do tipo do Event Source. Ele pode ser Key, Mouse, Focus, Component, Action ou outros. Diversos listeners podem ser registrados para um Event Source, para recepção de notificações de eventos. Um listener registrado pode também ser removido através do método removeTypeListener. Um Event Object tem uma classe de evento que indica seu tipo. Na raiz da hierarquia de classes Event está a classe Event Object, que é encontrada no pacote JavaUtil. Uma subclasse imediata da classe Event Object é a classe AWT_Event. A classe AWT_Event está declarada no pacote java.awt. Ela é a raiz de todos os eventos baseados em AWT. Component Event estende a classe AWT_Event instanciada quando um componente é movido, redimensionado, tornado visível ou invisível. Input Event estende a classe Component Event, classe abstrata de evento, a partir da qual são implementadas todas as classes de componentes de entrada de dados. Action Event estende a classe AWT_Event, instanciada quando um botão é pressionado, um item de uma lista recebe um duplo clique, ou quando um item de menu é selecionado. Item Event estende a classe AWT_Event, instanciada quando um item é selecionado ou desmarcado pelo usuário, seja numa lista ou caixa de seleção. Key Event estende a classe Input Event, instanciado quando uma tecla é pressionada, liberada ou digitada.
Mouse Event estende a classe Input Event, instanciada quando um botão do mouse é pressionado ou liberado, ou quando o cursor do mouse entra ou sai de uma parte visível de um componente. Text Event estende a classe AWT Event, instanciada quando o valor de um campo ou área de texto sofre alteração. Window Event estende a classe Component Event, instanciada quando um objeto window é aberto, fechado, ativado, desativado, minimizado, restaurado ou quando o foco é transferido para dentro ou para fora da janela. Listeners de evento são classes que implementam as interfaces tipo Listener. Vejamos algumas interfaces utilizadas com maior frequência. Action Listener recebe eventos de ação. Estes podem ser um pressionamento de mouse ou da barra de espaço sobre um objeto. Mouse Listener recebe os eventos do mouse. Mouse Motion Listener recebe os eventos do movimento do mouse, que incluem arrastar e mover o mouse. Window Listener recebe eventos de janela. A interface Action Listener possui apenas um método que deve ser implementado, Action Performed, chamado quando o mouse é pressionado ou foi utilizada a barra de espaço sobre um botão, por exemplo, ou foi utilizada a barra de espaço. Estes são os métodos da interface Mouse Listener que devem ser implementados. Mouse Clicked, chamado quando o mouse é pressionado, pressionar e soltar. Mouse Entered, chamado quando o cursor do mouse entra em um componente. Mouse Exited, chamado quando o cursor do mouse sai de um componente. Mouse Pressed, chamado quando o botão do mouse é pressionado sobre um componente. Mouse Released, chamado quando o botão do mouse é solto sobre um componente. Estes são os métodos a serem implementados pela Mouse Motion Listener. Mouse Dragged, chamado quando o mouse é pressionado sobre um componente e então arrastado. Mouse Moved, quando o cursor do mouse é movido sobre um componente sem que o mouse esteja pressionado. Estes são os métodos da interface Window Listener. Window Opened, chamado quando uma janela é aberta. Window Closing, chamado quando uma janela é encerrada. Window Closed, chamado quando a janela foi fechada após a liberação de recursos utilizados pelo objeto. Window Activated, chamado quando uma janela é ativada, ou seja, está em uso. Window Deactivated, chamado quando a janela deixa de ser a janela ativa. Window Iconified, chamado quando a janela é iconificada. Window De-Iconified, chamado quando a janela retorna do estado iconificado para o estado normal. Estes são os passos a serem lembrados ao criar uma aplicação gráfica com o tratamento de eventos. Primeiro, criar uma classe que descreva e mostre a aparência de sua aplicação gráfica. Segundo, criar uma classe que implemente a interface Listener apropriada. Esta classe poderá estar inserida na classe do primeiro passo. Terceiro, na classe implementada, sobrepor todos os métodos da interface Listener, descrever cada método como o evento deve ser tratado. Podemos deixar vazio um método que não desejamos tratar. Quarto, registrar o objeto Listener no Event Source utilizando o método add tipo Listener. Anonymous Inner Class são classes internas que não são declaradas. O uso de Anonymous Inner Class simplifica a classe. Passaremos agora para o NetBeans. Como já foi vista em lições anteriores, esta classe criará uma janela. Na posição sul, criará um objeto do tipo TextField. E na posição norte, criará um botão. Iremos agora inserir um evento. Teremos aqui um evento de ação para o objeto BT, que representa o JButton. Uma dica:
Utilizando o NetBeans, deixe que ele faça todo o trabalho para você. Observe. E o nosso evento é automaticamente criado. Faremos então a chamada a um método. Nosso método agora está pronto. Observe, obtemos o valor do objeto TextField e o comparamos se é igual a action. Se isso for verdade, limpamos o conteúdo do TextField. Caso contrário, inserimos o valor action nele. Inserimos o método setVisible e executamos a classe. E a nossa janela será criada. Vamos agora trazê-la mais para o centro. E ao pressionarmos o botão do mouse, aparecerá a mensagem Action. Ao pressionarmos novamente o botão do mouse, o campo será limpo. Passaremos agora para o NetBeans. Lembre-se, deixe que o NetBeans faça todo o trabalho para você. Utilizando a interface Window Listener, devemos implementar todos os métodos. Para que utilizamos o método Window Closing. Este evento acontece quando a janela é encerrada. Quando essa janela for encerrada, desejamos encerrar a aplicação. Para isso, utilizamos o método System.exit. Executamos a classe. E agora, assim que clicarmos no botão fechar, a aplicação será terminada. Mesmo utilizando o NetBeans, implementar todos os métodos de uma interface é muito trabalhoso e pode ser que nossa classe estenda demais suas linhas. Frequentemente, necessitaremos implementar somente alguns métodos da interface. Felizmente, Java nos oferece as classes Adapter, que implementam todos os métodos das interfaces listeners, que possuem mais de um método. As implementações dos métodos são vazias, então cabe a você implementar apenas o necessário para a sua classe, tornando-a mais limpa. Agora para o NetBeans. Vejamos o mesmo exemplo visto anteriormente utilizando a Window Listener. Entretanto, dessa vez, utilizaremos um objeto da Window Adapter. Agora implementaremos apenas o evento que iremos necessitar. A diferença entre estas duas classes. Executamos a classe. Podemos encerrar a aplicação, encerrando esta janela. InnerClass é uma classe declarada dentro de outra classe. O uso de uma InnerClass pode auxiliar na simplificação de suas classes, especialmente quanto ao tratamento de eventos. Agora para o NetBeans.
e mais uma vez obtemos o mesmo resultado. Nesta lição vimos modelo de delegação de eventos, componentes do modelo de delegação de eventos, classes Event, Anonymous Inner Class, Listeners de evento, criando aplicações gráficas com tratamento de eventos, simplificando seu código, classes Adapter, Inner Class. Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa: Instituto CTS, Sun Microsystems, Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas, DFJUG, Banco do Brasil, Politec, Borland, Instituto Gaudium e CNBB.